Olá, sou a Evelyn Chacon, turma Mecatrônica, do segundo ano vespertino, do IFRN Campus Parnamirim. Na videoaula de hoje, irei falar sobre o futebol de 5, apresentando sua história, especialmente no Brasil, como pratica essa modalidade, algumas regras e também algumas curiosidades desta modalidade. Os primeiros relatos da prática de futebol por cegos no Brasil são da década de 50. Naquela época, as pessoas praticavam a modalidade usando latas, garrafas e até mesmo sacolas plásticas. As disputas eram muito comuns nas instituições criadas para apoiar os deficientes visuais, como por exemplo o Instituto Padre Chico, em São Paulo, o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, e o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Oficialmente, o Comitê Paralímpico Internacional, IPC, reconhece que o primeiro campeonato de futebol entre clubes disputados por cegos aconteceu em 1986, na Espanha. Entretanto, em 1978, aconteceu a primeira competição desta natureza no Brasil. As Olimpíadas das Aspes, realizadas no Rio Grande do Norte, marcam o início da disputa do esporte em território nacional. Poucos anos depois, em 1984, na cidade de São Paulo, foi realizada a primeira Copa Brasil. Na América do Sul, a Federação Internacional dos Desportos para Cegos, IBSA, admite como o primeiro torneio do esporte da Copa América de Assunção, organizada pela própria instituição em 1997. Argentina, Brasil, Colômbia e Paraguai participaram do torneio, na qual a seleção brasileira sagrou-se campeã. No ano seguinte, foi realizado o primeiro campeonato mundial, na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. Na final, em uma disputa acirrada contra a Argentina, o Brasil mais uma vez foi campeão. Aqui, a entidade responsável por gerir o futebol de 5 é a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV. A nível mundial, a Federação Internacional de Desportos para Cegos, IBSA, fica a cargo da gestão. Observe as principais regras de futebol de 5 e como praticar o esporte, que ainda é praticado apenas por atletas do sexo masculino. De modo geral, elas são muito semelhantes às do futebol, mas sempre guardando suas especificidades. Somente atletas cegos ou com deficiências visuais podem disputar as partidas. Para garantir a igualdade de condições, todos eles jogam vendados. O goleiro é o único jogador que enxerga. Dentro da bola, há alguns guizos que permitem que os jogadores sejam guiados pelo som. As partidas possuem 2 tempos de 25 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre elas. Cada time é formado por 5 jogadores, sendo 4 na linha e um goleiro. Há ainda um guia, que recebe o nome de chamador. Ele fica atrás do gol adversário e é o responsável por orientar o ataque do seu time, alertando para a direção do gol, posicionamento da direção adversária, quantos adversários estão marcando e as dicas para a armação da jogada. Mas vale frisar que o guia só pode dar essas informações a partir do momento em que o jogador se encontra no terço de ataque. Há uma pequena área de 5 por 2 metros, no qual o goleiro não pode pegar na bola e nem sair para fazer defesas. Depois da terceira falta, é cobrado um tiro livre da linha de 8 metros ou do local onde a falta foi sofrida. Para evitar choques, sempre que vão se deslocar no sentido da bola, os jogadores precisam falar a palavra voe, que significa em espanhol vou. Se o juiz não ouvir a pronúncia da palavra, ele marca a falta para o jogador. Apesar de existirem 3 classes nos Jogos Paralímpicos, somente os atletas totalmente cegos da classe B1 podem competir. Eles não têm nenhuma percepção de luz ou podem percebê-la, mas sem reconhecer uma mão a qualquer distância ou direção. As classes são indicadas pela letra B de blind, que em inglês significa cego. B1. Os atletas são totalmente cegos e não possuem percepção de luz em qualquer um dos olhos, ou se a têm,
não consegue fazer a distinção do formato de uma mão a qualquer distância ou direção. B2. Os jogadores conseguem perceber vultos e conseguem reconhecer o formato de uma mão, até a acuidade visual de 2,60 e ou campo visual menor que 5 graus. B3. Nesta classe, os jogadores conseguem fazer a definição das imagens, a acuidade visual de 2,60 a 6,60 e ou campo visual maior que 5 graus e menor que 20 graus. Inicialmente, o esporte era praticado em quadra de futsal adaptadas com bandas laterais. Essas bandas consistem em placas de madeira com cerca de 1,5 metros de altura e que vão de uma linha de fundo à outra, dos dois lados da quadra. O objetivo dessa estrutura é evitar a saída da bola do campo. Porém, desde as Paralimpíadas de 2004, as partidas vêm sendo disputadas em campos de grama sintética, muito semelhantes a um campo de futebol comum, mas medindo 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. O campo é dividido em 3 proporções iguais. Terço de defesa, a orientação é de responsabilidade do goleiro. Terço central, o técnico é o responsável por orientar os jogadores. Terço de ataque, a orientação fica a cargo do chamador. Marcações como meio do campo e linha lateral são marcadas como no futebol. Outra alteração a ser levada em consideração é que tanto a área quanto o próprio gol são consideravelmente menores. O esporte só começou a fazer parte dos Jogos Paralímpicos em 2004. Desde então, a seleção canarinho venceu todas as edições: 2004 em Atenas, 2008 em Pequim, 2012 em Londres e 2016 no Brasil. Mantendo a rivalidade do futebol tradicional, Brasil e Argentina disputaram a final dos Jogos de Atenas, em 2004. É da seleção brasileira o primeiro gol do esporte em uma Paralimpíada. Seu autor, Nilson Silva, faleceu em 2012. Durante as partidas, os espectadores devem ficar em silêncio absoluto. Isso porque os jogadores se orientam pelo barulho da bola e os ruídos externos ao jogo podem atrapalhar a percepção. Nos Jogos Paralímpicos de 2006, o Brasil foi campeão invicto. E esse foi mais um vídeo aula aplicado pelo professor Alisson Batista. Espero que tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça, se gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal.